Olá, eu sou a Tatá Velasco, seja muito bem-vindo ao meu canal Empreendedoras da Noite e hoje eu vou fazer o tema das 3 piores experiências que eu já tive como acompanhante. Gente, eu tô aqui na minha cama, aqui tá um frio, né, pelo menos tá um friozinho assim, de chega a congelar o joelho da gente, os pés então, uma geladeira. E eu nem me maquiei, gente, ó, eu só tomei aquele banho delicioso, nem passei maquiagens. Assim, gente, eu vou falar pra vocês, quem me conhece sabe que aqui é totalmente natural. Às vezes eu gosto muito de vir aqui toda maquiada, mas também gosto de trazer meu lado natural. Porque eu acho que quem gosta de mim vai gostar de mim tanto com maquiagem quanto sem, arrumado ou não, né? Enfim, então hoje eu só vim aqui, ó, no básico, coloquei uma roupa. Eu e o preto, porque engordei um caldinho, linda. O preto é preto, né? Ajuda nós aí, amiga. Né? Tá engordinha? Bota um preto pra dar uma disfarçada. Né, linda? Pra dar aquela disfarçada, né, amiga? Então vamos lá, gente. Minhas 3 piores experiências. Olha, o vídeo anterior, eu fiz as minhas 3 melhores. Então é uma energia magnífica, né, gente? Porque quando a gente fala das melhores coisas que a gente já viveu na vida... E eu posso te dizer que eu já vivi muitas coisas maravilhosas que daria um livro, com certeza, se eu pudesse escrevê-lo. Cara, cada experiência que eu já vivi, se eu contasse alguma delas em específico, talvez muita gente se questionaria, será que foi assim mesmo? E foi. Foi exatamente assim. Né? Porque acho que a gente cria exatamente o que a gente quer, o que a gente idealiza. A gente só precisa saber usar isso aqui, né? Porque quando a gente tá embaixo, quando a gente tá meio assim tristinha, a gente começa a co-criar um futuro triste. E eu percebo muito isso em algumas situações da minha vida hoje. Mas antes, enfim, vamos falar aqui das coisas ruins, que tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins como acompanhante. No vídeo anterior eu falei pra vocês assim, teve uma fase da minha vida que eu decidi que eu sairia da noite definitivamente, foi nos primeiros 4 anos, porque eu tinha muito altos e baixos depressivos ali. Então quando teve uma das minhas saídas, que eu decidi que eu como que fala? Eliminaria todo aquele passado que eu tinha vivido. Eu fiz um acordo com o meu cérebro que eu não queria me recordar de nada que eu tinha passado naqueles 4 anos de ruim. Então existem muitas coisas que até coisas ruins demais que eu vivi dentro da profissão como acompanhante que eu deletei. Que por mais que eu busque no meu pensamento, eu não consigo me recordar. É como se eu tivesse feito um pacto mesmo naquele momento, que quando foi bem assim, gente, quando eu decidi sair naqueles primeiros 4 anos da noite, eu fui morar em Florianópolis. E quando eu coloquei o pé em Florianópolis, eu prometi que jamais eu voltaria atrás em pensamentos e vivências que eu tinha vivido. Então é como se eu tivesse me lavado e todas aquilo que eu tinha vivido em 4 anos ali, ele ficaria para trás definitivamente. Então assim, hoje eu tento acessar as coisas ruins que eu vivi dentro dessa profissão e eu tenho um esforço muito grande assim para falar, cara, cadê? Eu não consigo. Sabe quando você fica assim, cadê? Você fica lá dentro do seu cérebro assim, procurando, cadê? Não acho, né? Porque essa pasta ela foi arquivada de uma forma que eu ainda não consegui ter acesso, talvez porque o meu inconsciente mesmo não queira ter. Por quê? Porque eu vivi muitas coisas ruins dentro dessa profissão como acompanhante. Eu acho que foi 50-50. 50% de coisas incríveis, imagináveis, assim, eu vivi. E coisas 50% terríveis, também imagináveis. Então foi 50% ali, sabe, gente? Do bem ao mal, assim, bem equilibrado, digamos assim. Então, assim, eu consegui lembrar de algumas coisas que me deu repulsa quando eu lembrei, mas foram as coisas que eles me deram acesso. Digamos assim que meu cérebro fala assim, tá, vou te dar essas coisinhas aqui. Então, essas coisas que mais me fez lembrar das experiências ruins que eu tive. Então, vamos lá, a primeira.
gente, esse cliente, eu tinha conhecido ele no Casarão. E ele é um cliente muito famoso, né? Famoso porque todo mundo conhece ele, todo mundo, a maioria tem ranço. Ranço, agonia, nojo. É tipo isso. Quando eu conheci ele, foi no Casarão e foi bem na época que eu não sabia que eu não podia falar não. E eu não tinha amizade pra ninguém falar com ele não. Sabe aquelas amigas que falam assim, amiga, esse cliente não, né? Eu não tinha. Então era bem no início ali da carreira como acompanhante e ele era bem... Naquela época ele já era famoso pela sua má fama, mas eu não conhecia e ele se aproximou de mim. E eu não sabia que eu não podia falar não, eu não tinha essa consciência. E aí eu decidi aceitar fazer o PG com ele, né? Depois de muitos anos, gente, depois que eu voltei, agora, há uns 3 anos, não, acho que uns 3 anos atrás, ainda eu tinha feito uma amizade que, com essa amizade, a gente chamava ele de Latrell. Deus que... A gente, olha, gente, me perdoa, mas a gente chamava ele de Latrell. Não sei, não fui eu que apelidei ele disso. Mas quando ela falou assim, é o Latrell, a gente... Cara, a gente, olha, definitivamente. Aí a gente ficava até brincando que a gente era as branquelas, que assim, ela era, a gente chamava, era Tiffany Britney. Porque quando a gente tava na palhaçada de zoar, a gente ficava zoando entre eu e ela, mas a gente ria tanto. E ela tinha falado, o Latrell. Ai, gente, é uma coisa assim que, nossa senhora, a gente ria muito. Terrível, terrível. Não vou mentir pra vocês, eu também já tive um lado ruim de fazer, de ficar rindo dos outros. Não vou mentir, não posso, dava risada mesmo. E o Latrell, eu já tinha feito programa com ele no Casarão, no início da minha carreira. Gente, no início da minha carreira eu já negou uns 20 anos de idade, né? Uns 20 anos de idade. E aí eu fui fazer programa com ele. Foi uma experiência péssima, uma das piores experiências da minha vida, que foi uma delas que eu saí chorando por nojo mesmo, assim, né? Eu não sei se era a alma dele, o espírito dele que era muito sujo, mas algo nele é muito repugnante. É até chato você falar isso, né, gente? Porque é difícil encontrar uma pessoa assim, mas existe. Existe. Então o Latrell, que a gente chamava ele de Latrell, eu conheci ele lá. E foi assim, eu aceitei fazer programa com ele e subi. Ele era 10 vezes maior que eu, ele era enorme. Perto de mim eu tinha 47 quilos, magrinha, e aquela coisa bem pequenininha, sabe? Eu era bem magrinha mesmo. E ele, pra mim, ele era um gigante. A mão dele dava, sei lá, tadinha do meu bumbum, né? A mão dele acho que nem dava, né? Porque é uma mão gigante, né? Parecia que eu tava com um gigante, né, gente? E aí eu fui. Primeiro que lá, antes de a gente subir, ele ficava assim, cheirando. E cheira assim, sabe aquela pessoa, não é aquela pessoa sutil que dá um cheirinho, não é aquela pessoa que quer cheirar dentro de você, parece que ela quer entrar dentro da sua pele e é cafugando. E sabe aquela pessoa que entra com o nariz dentro do seu cabelo e seu cabelo tá arrumado e é aquela coisa cheirando, e ele cheirava e aquilo dava um arrepio não é de gosto, é de mau gosto, tipo, cheirando e enfiava a língua, que a língua vinha aqui no meu cérebro, porque ele tinha uma língua desse tamanho, eu acho, gente. Porque ele enfiava a língua aqui, saía tudo babado, aquela coisa. E eu aguentando, né? Fazendo cara de paisagem. Ah, não, mas é só aqui, não vai ter problema, aqui eu tô aguentando. E sabe quando você congela uma parte do seu corpo, porque ele tá aqui em você, e você congela, e um lado seu começa... Eu falei, meu Deus. E aí você ficava assim... E aquilo foi me travando. Mas a pior parte pra mim foi o seguinte, quando eu fui pro quarto com ele, a língua dele era nojenta, porque ele não era beijinho, era a língua assim. Sabe aquela, quando o cachorro gigantesco vem em você e dá aquela lambida que parece que a língua faz assim, plá! Sabe aquela língua gigante? Gente, eu tenho a paura, né, a italiana, paura dessa língua, nossa, Deus me... Enfim, e ele fazia isso, a minha maquiagem já tava toda na língua dele, né, gente, nossa senhora.
E aí eu fui pro quarto, foi meia hora. Gente, olha, mas foi meia hora que parecia 3 horas. O que mais me chocou, que mais me deixou Ai, gente, até falar pra mim que é nojo. Que na hora que tira a roupa, enfim, que fica ali, né? Eu já era um pouco retraída ali no início, né? Então eu não ficava assim, porque eu tinha vergonha dos meus seios, então eu já ficava assim. E ele queria me arregaçar, assim, sabe aquele cliente que pega você e pá, e pega a sua mãe, pá, e pega a sua perna e vrá, e te dá aquela coisa? Então, ele fazia isso, e ele era muito mais forte do que eu, né, gente? Então ele pegava em mim, ele, com a força que ele tinha, acho que era capaz de fazer 2 dedos e minha mão já nem se mexia, sabe? Ele era muito forte. E aí, o que acontece? O que foi pior pra mim? Que naquele momento, ele lambeu o meu corpo inteiro. Mas o pior não era isso. A língua dele era gigante e extremamente molhada, aquela coisa nojenta. E ele era, parecia um, ai gente, desculpa que eu vou falar, mas ele pra mim, ali, naquela cena que eu estava ali, né, e ele pincelando todo o meu corpo, pra falar assim, ele pra mim parecia um animal, porque ele, sabe aquela coisa assim, pra mim ele me trouxe uma energia muito negativa. E cada lambida que ele dava, ele cuspia. Ele lambia, cuspia e lambia o próprio cuspe. Cada lambida era um cuspe. Então ele fez isso pelo meu corpo inteiro e eu não sabia que eu não podia falar não. Então eu fui sentindo aquilo e ele cuspia até hoje, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que talvez eu nunca tenha falado. Eu tenho horror a quem cospe. Horror quem cospe. Por mais que seja parte do meu trabalho, lógico que eu já fiz isso 500 vezes por pedido do cliente, eu já fiz isso, mas eu tenho paura mesmo de quem cospe, por conta dessa situação. E aí ele passou por aí cada lambida dele era um cuspe, cada lambida dele era um cuspe, e era... E passava a língua. Nossa, e aquilo, eu comecei, o que eu fiz? O meu corpo começou a ficar extremamente tenso e eu ficava olhando pra cima. E eu sentia tudo aquilo, cara. Não consegui fazer porque eu tava completamente travada, minha virilha tava completamente travada, pra não falar outra coisa lá embaixo, né? Ele tinha um negócio deste tamanho e eu tava com os meus músculos completamente lá embaixo, travado. Não entrava direito, porque eu tava completamente tensa, enojada, querendo vomitar. Então, assim, foi uma das piores cenas que eu já vivi como acompanhante, assim. Claro que teve gente que fala, isso daí é fichinha pra mim, já passei por... Claro, mas isso foi uma das coisas que me frustrou. E eu acho que quando frustra, ao ponto de você não gostar de algo, é porque realmente foi ruim, né, gente? Até hoje eu falo assim, cara, cuspir pra mim é uma dificuldade... Porque eu lembro dele e isso me causa uma sensação horrível. Não vou mentir pra vocês. Então o Latrell foi assim, essa cuspia, lambia, lambia o rosto, lambia tudo, assim. E aquilo... Aí toda vez que eu encontrava ele, depois de anos, gente, toda a minha fase dentro da boate, eu via esse cara. De ele tocar em mim, quando ele passava, tocava em mim, eu já ia sair me limpando. Nossa, me dava uma agonia, um negócio... E ele sempre tentava chegar em mim depois de anos, assim, sempre tentou. E eu sempre corri dele, assim, a 1000 léguas. Não gosto, eu já tratei mal ele. Eu não gosto, sai daqui, eu não gosto. Eu já fiz isso. Ai, já. Mas só com ele, assim, gente, que é uma coisa que me chocou. Enfim, aí bora lá. Esse daqui que eu vou contar pra vocês é uma das experiências que eu acho que muitas garotas passam diariamente, ou pelo menos já passou, ou talvez vá passar por essa situação, quando o cliente não quer pagar. Então, assim, eu poderia dizer pra vocês que todo mundo já passou por isso, mas é uma das situações, das piores situações que a gente pode passar dentro de um serviço da qual a gente presta, né, esperando ser remunerada por isso. Então a gente presta o serviço, então o que a gente quer? Quer ser paga, né, linda? Né? E eu sinto muito pelas meninas que não têm voz ativa, que ela não consegue cobrar. Porque tem meninas que falam assim, cara, o cliente não quis me pagar. E ficou por isso mesmo? Ficou, porque eu não sabia o que falar.
né? Eu sinto muito por essas meninas, né? De não ter mesmo essa autonomia, né? E aí, o que que aconteceu comigo uma vez? Essa foi uma das piores experiências, mas ela foi assim, vou contar pra vocês. Aqui. Eu vou contar pra vocês. Ela foi horrível, mas ela foi uma das piores que se tornou uma das melhores. Por quê? Porque mesmo sendo ruim, eu aprendi muita coisa com aquela situação. Então, nem sempre, quando a gente tá passando é ruim, mas quando a gente começa a ver um todo, a gente vê que como que isso foi essencial acontecer para me saber lidar das próximas vezes. Foi uma situação de um barraco, foi um verdadeiro barraco num hotel de luxo aqui em São Paulo, né? Então, foi um barraco assim muito, eu olho hoje e acho muito engraçado, mas foi bem sério, né? Eu fiquei bastante nervosa. Imagina eu nervosa. Gente, vocês nunca viram, nunca queira também. Ai, gente, dormiu minha perna. Ai. Vamos, linda, acorda. Então, vamos lá. Foi o dia do barraco, né, no hotel de luxo. Enfim, eu coloquei aqui. Porque o cliente não queria pagar. Vamos lá. O que que acontece? Eu nem sei se eu já contei essa história aqui pra vocês. Mas essa história foi uma das piores, piores sensações ou situações que eu vivi, de certa forma. Por quê? Porque não deixa de ser uma humilhação, né? Não deixa de ser uma competição, uma dificuldade e que a gente tem que aprender a lidar. E foi assim, eu tinha esse cliente era um cliente internacional. Ele era eu acho que era da Bélgica ou eu não lembro, gente, pra falar a verdade. Ele não falava português e o meu inglês, ele era mal ou menos. E era um sentido assim, quando eu tava nervosa, travava a língua, que minha filha não ia nem pra frente nem pra trás, ainda. Era assim, 5 palavras português, meia inglês, aí você misturava o português com o inglês. Sabe aquela coisa? Vai tomando viado. Sabe aquela coisa que você fala assim, fuck you! Você, sei lá, eu ficava travando. Sabe quando você começa a travar o inglês e você fala inglês com português e você quando vê, você fala, você não tá entendendo nada, né, linda? É como se fosse uma série de pi e a pessoa entende uma palavra pi, uma palavra pi. E aí foi o seguinte, eu ia conversar com ele, ele me mandou mensagem falando que tava no hotel de luxo e tal, e que ele tava jantando, e que após o jantar ele gostaria que eu fosse até o hotel. Eu falei, ótimo, vou chegar por volta das 8 horas. Por quê? Porque você me ligou em cima da hora, meu bem, não tem nem que se eu quisesse a varinha mágica aqui ia rolar, né? Então eu tinha que fazer cabelo, me arrumar. Ele falou, tudo bem, eu espero. Beleza. Só que ele não tinha me contado que ele tinha passado na Escândalo e pego umas 3 meninas da Escândalo, 2 para um amigo e uma para ele. Ele não tinha me contado esse episódio. E até então eu falei, não, ok. Se ele tivesse me contado, eu falei, ok, então marcamos outro dia, não tem problema. Que pra mim não tem tempo ruim. Mas ele não quis me contar. Ele não quis me contar. Me arrumei toda, né? Me arrumei, assim, especial. Por quê? Porque eu tava indo no hotel super luxuoso e eu queria ir pelo menos um pouco mais apresentável, né, linda? Aí eu fui, chegando lá no hotel, ele não tava no quarto. Aí eu entrei, falei com o rapaz, ele falou, olha, eu acho que ele está lá no restaurante. Eu falei, possível, porque ele falou que tava mesmo. Aí o cara falou, olha, mas você não pode deixar o carro aqui muito tempo. Eu falei, não, você só tem 10 minutos. Eu falei, tá bom. Então, aí sobe lá no restaurante. E o restaurante era no último andar, enfim. Fui lá. Chegando lá, gente, eu acho que já era mais tarde, porque eu lembro que o restaurante ele tava fechado, ele já tinha fechado, só tinha hostel na frente do restaurante. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu sou convidada do fulano de tal e eu tô esperando ele. Ele tá aí dentro do restaurante, eu preciso entrar. Aí eu acho que ela percebeu a situação, que ele tava com outra, e aí ela ficou com medo de ter barraco, né?
Ela falou, olha, o restaurante já tá fechado, você não vai poder entrar. Eu falei, eu não vou poder entrar? Mas eu tô esperando ele. Aí eu falei, ele tá com outra? Ela, não, eu não posso te informar, senhora, eu não sei. Eu falei, eu posso entrar pra ver? Ela, não, não pode. E eu percebi que ela tava com medo. Aí na hora, já peguei na ficha na hora. Ele tá com outra. Aí eu já fiquei pé da vida. Que eu falei, que ele fez eu vir até aqui, meu bem. Agora eu vou esperar. Aí eu falei, tudo bem se eu ficar esperando ele sair? Ele falou, não, tudo bem se você quiser ficar esperando, mas eu acho que ele vai demorar, porque ele tá bebendo. Eu falei, se você não deixar eu entrar, então eu vou aguardar. Qual que você prefere? Que eu entre à força ou que eu espere aqui? Ela falou, não, espere aqui. Eu falei, então tá bom, então eu vou esperar. Isso, o carro tava lá embaixo e só tinha 10 minutos. Você acha que eu fiquei... Olha a minha cara de preocupada. Eu falei, não vou ficar preocupada. Não vou. E fiquei. Dito e feito, os amigos dele veio na frente com umas meninas da Escândalo e vem ele por último com uma menina da Escândalo que eu sabia quem era, mas não conversava com ela. Aí, menina, e ele tava vindo meio de mão dada com ela, assim, né? E eu lá. Aí eu falei assim, tudo em inglês, né? Mesmo nervosa, tudo em inglês. Eu falei assim, fulano, eu posso conversar com você? Quando ele me viu, já ficou branco, pra não falar que ficou roxo, né? Aí ele, oh my God! Aí ele falou, você veio. Eu falei, pois é, a gente pode conversar? Eu mantendo a classe, né? Ainda eu tava mantendo a classe. Claro, mas... Aí ele olhou pra ela, eu falei, você está com ela? Não tem problema. Então vamos fazer o seguinte, você só paga a minha vinda e tá tudo certo. Pago o que a gente combinou e eu vou embora e eu tô ótima, meu bem. Mas eu quero meu dinheiro. Aí ele, não, vamos conversar, né? Lá os speak lá, linda. Speak, vamos lá conversar. Eu falei, aí ele falou, vamos descer lá no meu hotel pra gente poder conversar. Eu falei, beleza. E aí a menina olhou pra mim e falou alguma coisa. Eu falei, shh, que o problema não é com você. Ó, shh. Eu não tenho nada pra resolver com você. Você tá fazendo o seu trabalho, eu tô fazendo o meu. Então, ó, cala a boca, tá? Isso dentro do elevador com todo mundo. Tinha a garota, tinha os amigos dele, tinha ele. Então, o elevador tava cheio. Tinha as garotas e todo mundo. Os amigos dele ficou com o olho desse tamanho. Porque eu já tinha saído com ele antes. E eles tudo assim, sem graça. As meninas assim, ó, com uma cara. E eu dei uma na menina num corte. Que as meninas fez assim, ó. Né? As meninas já ficou meio assim, sem graça. Aí eu já tava armada, gente. Armada no sentido assim, quando eu tô nervosa, eu fico numa posição de ataque. Qualquer pessoa que vinha, eu mordo. É tipo isso, sabe? E aí ela ficou quieta. Ela já viu que eu tinha uma autonomia ali que não ia ser nada fácil, então ela ficou quieta. Foi andando. Aí ela falando com ele, eu vou junto. Ele falou, Aí ele começou a desconversar, ficou tudo nervoso. Enfim, a gente entrou dentro do apartamento dele, gente. Dentro do apartamento que ele estava ali. E aí, ela começou a se explicar. Porque ele foi na Escândalo, porque ele me chamou, porque eu tô aqui. E porque eu sou profissional. Eu falei, tá, terminou, Jéssica? Terminou? Gente, eu quando eu tô nervosa, eu sou gente, é sério. Ainda mais quando eu tô na minha razão, eu sou Quer ver que eu tô nervosa? É quando eu tô segurando assim, ó. Gente, eu sou muito assim, às vezes, muito autoritária, muito braba, assim, no sentido. E aí, às vezes, eu tô brincando com vocês, todo mundo... Eu já vou puxar esse gancho aqui. Todo mundo já me... Assim, todo mundo não. Umas 3 pessoas já me perguntou se eu era trans. Não sou. Mas eu tenho um temperamento que quando eu tô muito nervosa, gente, eu sou quase 2 homens muito fortes, assim, sabe? Eu incorporo os homens, é impressionante. Mas eu não sou trans, sou mulher, tá bom, gente? Tenho pepequinha, tá tudo certo. Nada contra as trans, tá bom? Mas eu só quero falar assim que eu sou mulher, tá bom? Então, assim, eu fico muito brava. Gente, é surreal. Assim, eu não quero saber se é grande, se é médio, se é pequeno, se é... eu não quero... Se é 2, se é 3. Quando eu tô na minha razão, é como se eu incorporasse uns 10 negros comigo, assim, no sentido assim, cara...
É como se eu não tivesse sozinha, tivesse armado, assim, umas 10 pessoas em volta de mim pra pegar a pessoa. Eu fico maluca, eu quero voar em cima da pessoa. Mas é uma manter a pose. Eu fico armada, mas eu mantenho a pose. Aí eu falei assim pra ela, terminou, Jéssica? Tá, terminou? Você sabe falar bem o inglês, né? Aí ela, eu sei sim. Eu falei, então presta pra fazer alguma coisa. Começa a traduzir, porque eu tô muito nervosa, vai sair nada aqui. Traduza tudo que eu te falar. Exatamente como eu falar, traduz pra esse verme aí, tá? Aí ela, eu falei, não tem conversa, você vai falar o que eu tô falando, entendeu? Porque eu já não tô com paciência pra ficar aqui perdendo meus tempo aqui não, entendeu? Aí eu comecei a falar pra ela, falei assim, ó, fala pra ele que ele tem 5 minutos pra dar o meu dinheiro pra mim ir embora. Caso contrário, eu vou quebrar tudo começando pelaquela televisão. Tinha uma televisão enorme, né? Eu falei, começando pelaquela televisão. Vou quebrar a televisão, vou quebrar tudo, vai sair um prejuízo muito maior pra ele. Então dá o meu valor. Mas não tem PG, mas eu não fiz... Aí foi quando ele falou, mas eu não fiz nada com ela, como que eu vou pagar ela? Eu falei assim, você vai pagar. E aí ele começou a falar, mas ela veio de graça. Aí a menina tinha ido de graça. Aí a menina começou a falar que queria receber também. Eu falei, rapaz... A menina foi de graça, queria receber, por quê? Porque eu fui imponente, estava ali, achando que eu ia defender. Eu falei, não, senhor, pode parar de aparaçar. Então foi um barraco que os meninos entrou dentro do quarto, os amigos dele entrou dentro do quarto. Foi um barraco, assim, fora do normal. Sério, gente, foi o barraco, o barraco. E ele começou a humilhar a menina. Ele começou a humilhar a menina, porque em nenhum momento eu saí da postura. Eu falei que eu ia quebrar tudo, mas continuei assim, ó. Com essa postura assim, ó. Sabe? Porque eu falei, cara, eu vou contar, ó. Traduziu. Eu tô contando aqui, ó, 5 minutos. Tem 5 minutos pra dar meu dinheiro pra mim. Eu quero meu dinheiro. Aí eu começava a bater, quero meu dinheiro. Fui claro, eu quero meu dinheiro. Me my money, give my money, give my money, give my money. Tá, querido? E aí foi mal barraco da Esther. A menina começou a chorar. Eu falei, minha filha, eu vou te ensinar uma coisa que você nunca mais vai fazer na sua vida. Nunca mais, se você é uma profissional que vem dar escândalo, não faça de graça. Não se desvalorize. Dinheiro ele tem, senão ele não estaria nesse hotel. Para de ser burra. Aí eu acabei com a raça da minha amiga, começou a chorar. E ele humilhou a menina, falou assim, você veio porque você quis, você deu de graça e pra ela eu vou pagar. Né? Enfim, começou a humilhar a menina. Não queria levar a menina, no final das contas, tá lá como uma boa pessoa. Eu falei, olha, você, menina, não merece ganhar nada, mas eu vou falar pra ele te dar 300 reais. Pra você pelo menos pagar o Uber, tá? Mas você não merece nada, tá? Porque se você veio de graça, você deveria colocar teu rabo entre as pernas e pegar isso aí. Aí foi uma confusão, a menina chorou e tal. A menina chorando... Aí ele já tinha escorraçado a menina, aí eu desci com essa menina lá, conversei com ela. Nossa, pra você ver, gente, eu falei, você vai ficar aí e eu vou descer com a menina. Desci com a menina, né? Conversei, coloquei a menina dentro do Uber, conversei com ela, amparei ela, tudo, depois eu subi, né? Aí no final das contas ele me pagou, ainda me pagou a mais pra mim ficar. E aí eu fiquei com ele, porque eu sou o quê? Profissional, pode ser o estresse que for. Me pagou e ainda me paga mais, na hora eu falo, tá tudo bem. O que aconteceu mesmo? Não aconteceu nada, né? E eu, linda, bela, aconteceu o maior barraco, aconteceu tudo, mas no fim das contas a menina foi embora, né? Eu fiquei, permaneci, fiz o meu trabalho, recebia mais por isso. E ainda ele ainda saiu comigo outras vezes. Então é loucura. Foi assim, marcou por quê? Porque não deixa de ser uma humilhação. Primeiro que a pessoa tem um compromisso com você e de repente você chega lá e a pessoa tá com outra. E aí você tem que passar por cima da outra e dele pra você poder receber, porque senão se você sai de lá, você sai o cãozinho arrependido. Gente, tempo é dinheiro. Eu não vou pra um lugar pra perder tempo. Se eu fui pra ganhar meu dinheiro, eu vou receber. Mas nem que seja por mal ou por bem, eu vou receber. Gente, eu tava disposta a quebrar tudo dentro do hotel. Porque eu falei assim, se é pra ter prejuízo, então uma mão lava a outra. Você me dá prejuízo e eu te dou ainda maior o prejuízo. Gente, sou escorpiana, para com isso. Não vai achando que é flores, que não é só flores não, viu? Vai tirar uma onda, paga e pronto. É isso.
Então foi assim, a humilhação, o cliente não quer pagar, convida outro e você fica pra trás. Então isso é uma das experiências que não é só essa que aconteceu, já aconteceu várias experiências ruins de o cara não querer pagar, de passar pro cliente, pro amigo do amigo, aí quem paga é o terceiro amigo, de o cara sair com você e falar, eu não tenho dinheiro. Então assim, você tem que estar o tempo inteiro ali sabendo lidar, conversar e brigar pelo que é seu. Eu falei assim, não, eu não faço isso, é dessa forma, se não for eu vou fazer um barraco aqui. Então assim, é umas coisas assim, não é questão de você ser barraqueira, não é questão, não, é porque se você não é homem para honrar os seus compromissos, eu vou te ensinar. Você vai aprender hoje, a partir de hoje você não vai mais brincar com nenhuma acompanhante. Porque eu vou deixar uma marca em você que jamais você vai esquecer. Jamais. Por exemplo, são marcas como essa. O maior barraco e um hotel de luxo da história. Foi um dos maiores barracos da minha vida. Mas é assim, deixei uma marca. Ele vai pensar 10.000 vezes antes de ele fazer um papelão desse de não querer pagar ou de fazer um papelão de chamar outra. Né? Não tem problema você chamar outra, desde que você honre pelo menos o compromisso que você fez a minha sair de casa. Né? E eu ensino, gente. Eu já ensinei tanto que cliente pilantra mesmo, já ensinei. Né? Não vai me pagar não? Você só não se esqueça que eu sei as suas redes sociais. Essa aqui é sua esposa, né? Ó, tua esposa, tô adicionando ela agora, ela vai adorar saber os prints que eu tenho aqui. Então não brinca. Ou você é legal comigo e eu sou legal com você, ou você é pilantra comigo e eu vou ser 10 vezes pior do que você. Então assim, eu sou daquela pessoa que eu sou legal, eu vou ser sempre legal com você. Mas se você for ruim comigo, existem duas saídas. Ou você me paga o que você me deve, ou eu vou fazer 10 vezes pior que você, ou simplesmente eu vou pegar minhas coisas e vou sair andando. Sabe? Então assim, não tem essa comigo. Principalmente no trabalho, principalmente depois que eu efetuei meu trabalho. Ou que eu combinei, enfim. Porque eu sempre fiz, então eu quero que façam também. Então é aquela frase que eu sempre falo pra vocês. Eu dou aqui, eu recebo aqui. Eu dou o meu comprometimento, eu dou o meu melhor, eu dou exatamente o que você me pediu. Mas eu recebo aqui. Você não vem com palhaçada não, querido. Tá? Você pode ser homem, você pode ser o que for. Mas eu não quero saber. Né? Igual, tem clientes, por exemplo, que é da malandragem, né? Então ele se garante muito na malandragem. Porque eu sou do PCC, porque então se você é da onde você diz que é, o primeiro conceito que você tem que ter é honra. Honra e palavra de homem. Se você é o que você diz ser, então vamos fazer o seguinte, chama quem você tem pra chamar e vamos ver quem é que tá certo. Porque não é assim que vocês fazem? Né? Chama aqui que a gente resolve. Mas não é pela honra, não é pelo certo é certo e o que é errado. Então, meu bem, se você tá querendo tirar da pessoa que faz o mesmo corre com você, cara, você tá fazendo a coisa pior que você pode fazer. Porque, querendo ou não, uma garota que trabalha com programa é o mesmo corre de uma pessoa que faz a coisa errada ali. É a mesma coisa, gente. Cada um no seu individual. E tem que ser respeitado da mesma forma. Não existe isso. Então, assim, é questão de você saber argumentar. Não é abaixar a cabeça. Ao menos que o cara esteja armado. Mas mesmo o cara estando armado, é aquela coisa. Você se garante com essa peça que tem aí, meu bem. Porque se você tirasse essa peça aí, eu te mostrar, você virar homem rapidinho. Rapidinho você vira homem. Entendeu? Porque se você teve a pachorra de contratar um serviço e você não quer pagar por ele, é porque você é pilantra. Mas eu sou bandido do lugar. Você não é nada, você é ladrãozinho de calcinha. Embora você deveria estar com uma enfiada no teu cu agora. Entendeu? Então assim, é uma coisa, gente, que é assim, não tem conversa. Não tem. Gente, eu já desafiei vários tipos de gente. Bandido, não bandido, policial. Não quero saber. Eu não quero saber a hierarquia que você é. Eu não quero saber se você é policial, se você é bandido. Eu não quero saber. Eu quero saber o quê? Que eu fiz o meu serviço e eu quero ser paga por isso. Então você não vem pagar de pilantra aqui não. Então, uma das piores situações que eu já vivi dentro dessa profissão como acompanhante é eu ter que debater.
é eu ter que guerrear a meu favor, a defender a minha posição, é eu ter argumentar, brigar, implorar, ou implorar não digo, mas é meio que se humilhar e ter que debater, ter que conversar, ter que argumentar, entende? Então assim, muitas das vezes eu mais perdi a paciência e falei um monte de merda, até que o cara falou assim, realmente, eu falei, então você aprende a virar homem. Então assim, é umas coisas assim que é ofensa. Você falar pra um cara que se coloca em hierarquia X e falar pra ele que ele não é nem metade do que ele diz, é ofensa. Vai doer. Mas dói mais em mim do que eu prestar um serviço e não ser paga por isso. Então, meu bem, cada um recorre àquilo que consegue que dá, né? Então, isso é assim, vários barracos, então, já aconteceu comigo. Inclusive, tinha algumas amigas minhas que falavam assim, toda vez que me via, falava assim, quero meu dinheiro! Eu falei, exatamente essa é a minha frase, quero o meu dinheiro. Se eu dou, eu quero receber. É isso. Então, assim, a terceira coisa que foi assim... Agora eu vou falar um pouco mais da parte do sexo. Foi uma das coisas que, assim, marcou. Porque, como eu falei pra vocês, não consigo lembrar de muitas coisas na parte do sexo. Porque eu decidi deletar. Porque eram coisas que me realmente frustravam o meu corpo físico, né? Essa aqui foi duas situações. A primeira foi ter ficado com um cara que tava completamente bêbado, totalmente fora dele e muito mal, assim, tipo, as atitudes, e ele ter mordido o meu peito. Isso foi uma das coisas, assim, que eu chorei, porque foi uma dor insuportável, né? Ele mordeu mesmo, não é aquela mordidinha, não, é mordeu de cachorro, né? Porque o cachorro, ele não tem noção da força, ele só pau, assim, né? Então ele mordeu, e uma das coisas assim que eu achei que tinha arrancado meu peito fora. E isso foi uma das coisas que mais me chocou, assim, e me incomodou. Outra foi, ele tava muito louco, bêbado. Outro cliente que eu peguei, que tinha cheirado muito, tava completamente, assim, eu digo assim, que não é fora de si, mas ele é aquela pessoa que tá tão, assim, drogado, que ele não tem controle, assim, que a pessoa tá conversando e a pessoa fica assim, sabe? Ou fica assim com os olhos, sabe? Ou tem pessoas que ficam assim, né? Sei lá, é uma coisa horrível, gente. É do jeito que vocês viram, bem feio mesmo. E esse cara tinha usado tanta droga que o maxilar dele dava umas travadas, sabe? Sabe quando... Aqui eu não sei te dizer, cara, mas o maxilar você percebe que trava. É uma coisa estranhérrima. E aí, eu confiava, assim, de certo ponto, que ele já tinha saído comigo várias vezes. E ele foi fazer oral em mim. Eu tinha deixado, enfim. E ele, na hora de estar lá, o maxilar dele travou com o meu clítoris na boca dele. E foi uma travada, tipo... Você sabe que o maxilar, gente, tem uma força de quase, não sei que potência, mas uma mordida é fatal, né? E ele, né, bocanhou, assim, gente. Praticamente, ele mordeu e o maxilar dele fez pressão. E ele ficou por alguns segundos mordendo com muita força. E eu empurrava a cabeça dele e ele não conseguia sair, ele travou e na força, na fúria mesmo, na força. Mas ele travou por conta da droga mesmo. E eu empurrava, e eu sentia dor, e eu gritava, gente, muita dor. E eu não conseguia, porque se eu puxasse muito, ia rasgar. E eu tava sentindo muita dor. Foi questão de segundos ali. Aquilo me frustrou de uma forma que eu fiquei com aquela dor, com as lágrimas saindo, sabe? E eu, cara, foi uma das experiências mais chocantes, assim, que me frustrou. Porque depois disso, eu fiquei quase um mês sem deixar ninguém fazer oral. Ninguém, de forma nenhuma, nem tocar, nem nada. E até hoje eu tenho uns reflexos, que quando a pessoa, sei lá, se eu, sei lá, me relaciono com uma pessoa e ela for fazer oral, eu já travo. Porque eu já venho ele na minha cabeça, que vai travar e vai acontecer aquilo. Então, assim, às vezes o cliente marca, a gente lembra da cara da pessoa só pelas frustrações, né? Então isso é horrível, horrível. Então foi a terceira, assim,
situações, assim, tanto do peito quanto do clítoris, que, cara, foi marcante pra mim. Cara, marcante, assim, é complicado, né? Então, várias coisas que são as piores coisas que eu vivi, né? Por exemplo, uma das piores coisas que eu acho que é horrível um cliente fazer é iludir. Já vou deixar aqui um bônus, eu sei que é só 3, mas é a última aqui. É iludir, né? Quando eu tava ali, na época ali, já tinha uns 2 anos de noite, eu ainda era bem inocente, eu achava, assim, sabe? Nesses 2 anos, muitos clientes apareceram com aquela velha história assim, eu vou te tirar da noite, eu vou te dar o melhor, eu vou te dar uma pensão, vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar tudo, fica comigo, enfim. Chegava no outro dia, a pessoa nem te ligava, nem nada, sumia, você nunca mais via a pessoa. E eram pessoas completamente convincentes, sabe? Se as pessoas tivessem que chorar pra te provar que aquilo que ela tava falando era verdade, e aqui, pra aquele instante, eu acreditava, assim, por conta da convicção que as pessoas tinham na mentira que ela tava contando, né? Outro foi um cliente que eu conheci, que ele era músico e que também me marcou bastante. Gente, esse foi um dos caras que mais me iludiu na face da terra. Ele, com ilusão ou não, pagava programa, tá? Pagava, independente de qualquer coisa. Mas assim, ele me iludiu de um grau que a gente ia morar no Canadá. Ele me mostrou a casa que a gente ia morar, que era uma mansão praticamente, era uma casa muito grande, mas era ali no Canadá, um lugar mais restrito, assim, sabe? Então, ele me mostrou tudo. Ele foi muito convincente, sabe? Ele falava das datas, da casa, se eu ia querer o que na casa. Enfim, é uma coisa assim, vou tirar da noite e vou te dar uma vida de luxo, completamente. Né? Ele me levava em restaurantes super refinados. Então, isso é uma das piores coisas. Por quê? Porque quando a gente cai em si e vê que aquilo é mentira, que nada daquilo é verdade, é uma frustração. É uma quebra de expectativa, é uma sensação de enganação, de mentira. E isso frustra uma mulher, né? Principalmente quando a gente acredita muito. Então, várias vezes, por vários momentos da minha vida, encontrei clientes que tinham esse tipo de atitude de falar que vai dar uma vida de rica, de maravilhosa, e no final das contas era tudo mentira. Então, isso vale também para vocês que escutam isso, prestar muito bem atenção, porque muita gente mente, e mente bonitinho. Mente, se tiver que chorar para você, chora. Se tiver que fazer de religioso, faz. Se tiver que fazer de bom homem, fiel, fazer ciúminho, tudo isso faz. Faz tudo bonitinho. Mas quando você vai ver, é uma grande mentira, né? E a acompanhante, ela passa por isso várias vezes. E eu passei. Né? Então essa é uma das piores coisas, né? A gente criar uma expectativa que vai mudar de vida e quando chega lá é tudo mentira, aí você volta a estaca zero e você fica arrasada, né? Então foram experiências assim, piores que eu acho que eu já vivi, assim, que mexeu comigo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, por favor! Olha, gente, pelo amor de Deus, é um like, assim, é um joinha. E se eu puder pedir pra vocês, entra no meu grupo das empreendedoras da noite, que tá aqui embaixo, no link abaixo. Faça parte. Seja uma participante do meu grupo, vai ser um prazer te receber. Eu sempre tô lá, eu sempre abro, enfim, eu sempre tô presente lá no grupo. Então vem pro meu grupo. Foi um prazer ter você até agora. E um beijo pra você, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.